Olá, meu nome é Danilo, sou professor no curso de bacharelado em Ciência da Computação na FCT Unesp em Presidente Prudente. Essa é a disciplina de projeto e análise de algoritmos. Vamos continuar com a parte 2 de análise assintótica. Então, nós vimos em aulas anteriores que algoritmos que têm a mesma finalidade, que dão o mesmo resultado para a mesma entrada, ou seja, dada uma entrada, ele vai produzir a mesma saída. Eles podem ter custos diferentes, né, complexidades de execução diferentes. E quando a gente fala em complexidade, isso pode estar relacionado tanto a tempo de processamento quanto o custo de ocupação de memória, tá? Nós vamos primeiramente focar no tempo de processamento nas nossas aulas, tá bom? Mas toda essa análise também pode ser levada para a parte de análise de custo de memória. Então, como a complexidade deles podem ser diferentes, ou seja, o tempo de execução é diferente, ou o número de instruções, né, que eles precisam para executar e dar a resposta é diferente, nós precisamos saber analisá-los antes de ter que implementar ou de tomar uma decisão de qual vai ser utilizado no nosso projeto, na nossa empresa, né, no sistema que a gente está desenvolvendo. Um exemplo clássico que eu coloquei aqui são os algoritmos de ordenação. Nós até vamos, em aulas futuras, analisar cada um desses algoritmos, né? Então, veremos que não precisaríamos, por exemplo, implementá-los, como é o caso que está aqui, né? Cada um deles está implementado, e nós temos o resultado, né, em tempo de processamento para eles darem a resposta para a mesma entrada conforme esse tamanho de entrada aumenta, né? Então a gente vai perceber que antes de implementar a gente já conseguiria tomar essa decisão, saber quais são os melhores algoritmos, né? Por isso que é importante a gente aprender a analisar algoritmos. Então essa seria uma parte experimental em que você implementa e testa os tempos, e o que a gente vai focar nessa disciplina é a análise assintótica, em que a gente observa, né, por meio de uma linguagem, uma descrição do algoritmo, a gente supõe um modelo computacional em que esses algoritmos são executados, né, então a gente assume algumas coisas como a execução de tarefas, de instruções terem o mesmo custo, né, muitas delas vão ter o mesmo custo, a gente assume um modelo computacional abstrato, que é aquele modelo RAM, tá? E a métrica que a gente vai usar é a contagem do número de instruções para simular a execução de um algoritmo, a gente vai ter funções associadas a esses algoritmos e, por fim, a gente vai colocar essas funções numa notação chamada de notação assintótica. Eu vou dar uma noção, uma breve noção, né, muito alto nível de notação assintótica hoje, a gente vai ver a fundo na próxima aula. Então aqui é um exemplo, né, em que a gente viu também na aula passada para calcular o menor elemento de um vetor. Então a gente tinha aqui, por exemplo, o melhor caso de execução, que seria aquele em que a gente tem uma entrada ordenada, né? Então na entrada ordenada, o algoritmo executa essa instrução, executa o C, né, o condicional aqui é executado em em todas as iterações desse for, né, desse para, e o menor aqui é executado somente na primeira vez, por isso que ele conta somente um, porque uma vez que ele achou o menor elemento, né, num vetor em ordem crescente, ele não vai entrar mais aqui dentro, porque esse condicional sempre dá falso. E por fim ele retorna o menor elemento. Então, fazendo a contagem das instruções, a gente chegaria nessa função n mais 3, que definiria o comportamento desse algoritmo, ou seja, a complexidade para executar esse algoritmo, né? Então ele teria n mais 3 instruções, lembrando que o n está em função que do tamanho do vetor. Tá? Então por isso que a gente usa o n, porque isso é um tamanho indefinido, né? E na notação assintótica isso aqui tende ao infinito. Então seriam entradas muito grandes. Aqui é a mesma coisa, né? Mas agora análise de pior caso, que a gente tenta idealizar aquele tipo de entrada, né? A natureza dos dados, como eles vão estar organizados, para que leve o algoritmo ao número máximo de execução, de instruções a serem executadas, né? Então, nesse exemplo aqui, ele vai executar, obviamente, essa primeira, ele vai executar o condicional e ele vai sempre dar verdadeiro. Então, ele sempre vai executar essa instrução que está dentro do meu condicional, tá? Então, por isso que eu tenho duas instruções sendo executadas aqui, n vezes, tá? E, por fim, eu retorno. E aí eu tenho essa contagem, que é 1 mais 2n mais 1, que chega em 2n mais 2, que seria a função associada ao pior caso de execução desse algoritmo. Então, como eu mostrei para você, a gente teria lá o melhor caso e o pior caso, certo? Então, quando a gente começa a observar, nas análises que nós vamos fazer nos algoritmos, em diferentes algoritmos, né? Se vocês estão fazendo os exercícios, deve ter percebido que alguns algoritmos têm
melhor e pior casos bem diferentes, né? Mas a gente vai ter o quê? Um melhor caso, que vai estar relacionado ao limite inferior de execução do algoritmo, e o pior caso relacionado ao limite superior de execução do algoritmo. O que que isso quer dizer? Quando eu chego nesses cálculos, eu estou falando que o meu algoritmo ele vai ser tão bom limitado a essa função. Ele vai ser tão bom limitado a essa outra função, né? Então, se a gente observar os gráficos aqui, ó, todas as execuções dos meus algoritmos vão estar variando entre esses dois comportamentos, né? Então, eu teria essa função, que é o n mais 3, e essa função, que é o 2n mais 2, tá? Mas eu comentei com vocês que na análise de algoritmos, como a gente observa um n tendendo para o infinito, o que que acontece? Essas constantes, conforme o n vai para o infinito, elas acabam sendo eliminadas, ou seja, vai ter uma diferença muito pequena. Então, por isso que quando a gente analisa um algoritmo e chega numa função, a gente não vai representar esse custo computacional pela função completa, a gente representa pela classe de comportamento assintótico, ou seja, qual que é a função que define um comportamento linear? É n, tá? Eu até plotei ela aqui, ó. Então a gente indica que nesse exemplo, né, como essas duas funções de melhor e pior caso são de comportamento linear, para esse algoritmo de cálculo de menor elemento, a gente diria que o comportamento dele em qualquer um dos casos é linear, tá? Ou seja, qualquer execução que eu dê para o meu algoritmo, né, qualquer tipo de entrada de dados que eu forneça para ele, o comportamento da execução dele vai ser linear, tá? Então, como o melhor caso e pior caso do linear, eu diria que o melhor caso é linear e o pior caso é linear, ou seja, todo esse meu algoritmo, qualquer execução dele vai ter um comportamento linear. Então, a gente conseguiria definir que o algoritmo em si, ele tem um comportamento linear, tá? Então, a gente às vezes nem precisaria falar que teria um melhor caso, que seria um comportamento, pior caso, outro comportamento, como é um exemplo que eu vou dar daqui a pouco, tá? Aqui só para ilustrar novamente, né, coloquei um zoom bem mais alto para valores muito grandes, a gente vê que o comportamento não é mudado, né? Então a gente começa a observar essas questões do comportamento e a classe de ordem, tá? Então eu coloquei algumas ilustrações. Então aqui são algumas funções lineares e a função da classe de ordem, que é apenas o n, tá? Então se você observar, ó, todas elas vão ter o comportamento linear, e para resumi-las, né, na análise assintótica, a gente define que todas elas são lineares, ou seja, se eu tivesse diferentes algoritmos que tivessem essas diferentes funções para descrevê-los, eu vou tender a apenas especificar o comportamento dele como n, ou seja, é um comportamento linear. Eu falaria que ele é n, tá? Ou seja, você resume eliminando as constantes e às vezes até termos de menor ordem, como é o exemplo aqui no caso dos quadráticos que eu vou dar daqui a pouco, tá? Aqui também aumentando o zoom aqui para mostrar valores bem mais altos, também a gente vê que se mantém o comportamento linear. A gente vê até que a gente some, né, com aquele detalhe de algumas linhas, né, que estavam sendo plotadas aqui com diferentes funções lineares. Aqui um exemplo do comportamento quadrático, né? Então a gente tem diferentes funções quadráticas, todas elas vão ter o mesmo comportamento, qual que é? Quadrático, tá? Então independente se é 2n ao quadrado, né? Se tem um outro termo aqui, 2n ao quadrado mais n mais 1, né? 6n ao quadrado mais 3n mais 5, todos eles são o quê? Funções quadráticas. Como todas elas são funções quadráticas, eu tendo na análise assintótica, dizer que o comportamento dela é quadrático, né? Então, se eu tenho um algoritmo que deu essa função, outro algoritmo é essa função que o descreve, um terceiro algoritmo é essa função que o descreve, eu vou falar que todos eles têm um comportamento quadrático, tá? Detalhes sobre isso a gente vai ver na próxima aula, que é uma especificação mais detalhada das notações, tá? Então a gente vai ver que realmente, independente desses de ter mais termos ou menos termos, as constantes serem maiores ou menores, todas elas realmente podem ser representadas por uma função quadrática, por exemplo, n ao quadrado, tá? Quando a gente colocar na notação assintótica, tá joia? Então, uma coisa que é importante destacar é que, como a gente faz uma análise assintótica, a gente tem uma notação formalizada em que a gente pode assumir essa definição que eu estou colocando, tá? Que a gente pode assumir que todas elas têm o mesmo comportamento e podem ser representadas pelo n ao quadrado dentro da notação assintótica, que é uma coisa que a gente vai ver em detalhes
na semana que vem, tá? Então aqui é só um exemplo de ilustração, aqui moldando a escala do y, né, para a gente perceber de uma maneira diferente o crescimento dessas funções. Então a gente vê o quê? Que todas elas realmente têm o mesmo comportamento, que é o quadrático, tá? Então com isso, por isso que a gente vai estar o quê? Definindo todas elas pelo comportamento quadrático, representadas aí pela função da classe de ordem, que seria o n ao quadrado. Aqui um exemplo de comparação de crescimento de funções, né? Então a gente já percebe aqui que eu tenho diferentes tipos de funções, né? Por exemplo, eu tenho funções quadráticas e eu tenho uma função linear. Então, muitas vezes, na comparação, na análise de algoritmos, você vai ter lá um algoritmo tal, deu um comportamento, outro algoritmo deu um comportamento similar, e outro algoritmo deu um outro comportamento. Vamos supor que lá, o primeiro algoritmo deu esse comportamento quadrático, o segundo também quadrático, o terceiro quadrático, tá? O quarto também quadrático. Aí você tem um outro que deu esse comportamento que é linear. Se você fosse ter que tomar uma decisão, né, observando o pior caso, ou seja, vamos supor que fossem os casos máximos de execução dos algoritmos, você tenderia o quê? A escolher aquele que tem um comportamento linear, obviamente, né? Porque se você observa o gráfico aqui, ó, o comportamento linear ele cresce muito mais devagar do que esses algoritmos que têm um comportamento quadrático. Aqui para a gente ver, né, com mais detalhes, mantendo uma alta escala aqui para y, a gente vê que realmente ó, o comportamento linear ele tem um crescimento muito suave. Então imagine isso aqui, ó, quando você tem uma entrada de tamanho 400, ele vai ter o quê? 400 instruções, por volta, né, de 400 instruções são executadas, né? Nesse exemplo aqui seria mais, né? 1.200 e alguma coisa. Agora, quando você pega, por exemplo, esse n ao quadrado com 400, ele está na casa de 160 mil instruções sendo executadas, tá? Então, você tem o quê? Que o comportamento linear ele é inferior ao comportamento quadrático quando a gente observa o número de instruções em relação ao tamanho da entrada de dados. Tá? Por isso que você vai tender a preferir algoritmos cujo comportamento é linear do que os quadráticos. Tá? Então, é só um exemplo aqui de comparação de como a gente vai fazer para descobrir quais são os melhores algoritmos. Então, você calcularia as funções, né, que representam os algoritmos, e simplificaria colocando-os na classe de ordem, né? Por exemplo, se fosse logaritmo, é a classe log. Se fosse quadrático, é a classe n ao quadrado. Se fosse linear, classe n. Né? Se fosse cúbico, classe n ao cubo. Então, observando essas classes, você sabe qual domina assintoticamente a outra. Ou seja, o que seria dominar assintoticamente? Seria que no crescimento dessas funções, qual é aquela que apresenta um crescimento maior em relação a outra função? Por exemplo, a classe n ao quadrado, ela domina assintoticamente a classe linear. Porque tem um ponto no crescimento dessas funções em que essa classe n ao quadrado ela vai crescer muito mais do que a classe linear. Isso vai ser verdadeiro até o infinito, ou seja, não vai ter nenhum outro ponto, né, a partir desse ponto específico aqui, em que essa classe n ao quadrado dominou assintoticamente essa classe linear. Tá? Então, com isso, a gente teria aí as classes, né, de comportamento linear, todas elas são representadas por n, e as classes de comportamento quadrático, todas elas são representadas por n ao quadrado. Tá? A gente vai ver outros tipos, outros comportamentos, outras classes daqui a pouco. As mais conhecidas e que aparecem na análise de algoritmos, pelo menos. Tá? Aí, com relação à notação assintótica, o que a gente vai começar a fazer? E daqui eu vou mostrar para vocês com detalhes na próxima aula, mas eu estou já dando eu estou introduzindo um pouco aqui o assunto, né, bem alto nível, mas na próxima aula a gente vai ver a fundo, entender melhor o que se representa essa notação, tá? Então imagina o seguinte, que você tem uma classe de comportamento linear e uma classe de comportamento quadrático. Então a classe de comportamento quadrático, o que ela faz? Ela domina assintoticamente essa classe de comportamento linear, ou seja, ela tende a valores maiores do que essa de comportamento linear, tá? Então, essa representação a gente poderia fazer dessa maneira aqui, ó, que o n, ou seja, a classe linear, ela é dominada assintoticamente por uma classe quadrática. Então, eu posso usar, para representar isso, essa notação O. Essa notação O, né, de uma maneira geral, assim, alto nível, ela representa o seguinte, ó, que essa função aqui, no caso n ao quadrado, ela tem um crescimento maior ou igual a essa função linear, tá?
Nesse exemplo aqui, ela vai ter um crescimento maior a partir de um ponto no crescimento dessas funções, né? Pode ser que no início do crescimento, né, elas tenham um comportamento similar, por exemplo, quando o tamanho de entrada é 1, né, elas vão ter o mesmo valor. Mas a partir do 1, o n ao quadrado vai dominar o n conforme o n tende para o infinito, tá? Então eu posso representar por essa notação ó, essa relação de superioridade, ou seja, desse domínio assintótico do n ao quadrado em relação ao n, tá? Mas o O, essa notação O, ela também pode ser colocada naqueles casos em que as curvas têm o mesmo crescimento, ou seja, elas estão na mesma classe de ordem. Então, por isso que eu falei que essa notação O vai indicar que essa função tem um crescimento maior ou igual. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se você chega lá que seu algoritmo é n mais 3, você poderia falar que ele é O de n. Se ele é 2n mais 2, falaria que é O de n. 2n ao quadrado mais n mais 1. Ele é O de n ao quadrado. Tá? Então, você está definindo o quê? Que esse comportamento, né, ele pode ser limitado superiormente, né? Ou seja, essa função n ela tem um crescimento maior ou igual a essa função n ao cubo. Tá? Novamente, tem alguns detalhes aqui na notação que eu vou dar na próxima aula, né? Porque realmente você falar, o n tem um crescimento maior que n mais 3, eu falei n ao cubo, né? Mas n mais 3? Não tem, tá? Então, como eu posso afirmar isso? Porque na notação tem outros detalhes. Eu tenho uma constante que multiplica essa função, tá? Então, por isso que eu consigo fazer essas afirmações, tá joia? E maiores detalhes sobre isso vão ser vistos na próxima aula. Então, eu estou introduzindo esse assunto aqui porque dessa maneira que a gente vai colocar a complexidade de tempo dos nossos algoritmos. A gente vai usar, por exemplo, essa notação O, uma outra notação que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, a ômega e também a θ. Tá? Aqui só um pouquinho de detalhes, né? O que eu estou falando quando eu falo assim, f de x é O, g de x, né? Eu estou falando que g de x, ela domina assintoticamente f de x, ou seja, o g de x multiplicado com uma constante, né, como eu comentei, que a gente vai ver isso na próxima aula, vou reforçar. Eu estou falando que o g de x ele tem um crescimento maior ou igual a f de x a partir de um determinado ponto no crescimento dessas funções. Tá? Então, essa é uma maneira de eu especificar essa notação na análise assintótica. Tá? Outro detalhe importante é quando a gente usa a notação O, como eu estou falando aqui, o f de x, ele tem, ou, quer dizer, o g de x, ele domina assintoticamente o f de x, né? Então, ou seja, como ele domina assintoticamente, ele pode ser entendido como um limitante superior. Então, por exemplo, f de x é o meu algoritmo. Eu falo que ele é O de g de x. O que eu estou falando? Que o limitante superior do meu algoritmo, aqui o f de x seria aquela função de cálculo do meu algoritmo. Eu estou resumindo aqui pela notação O, né? Eu estou falando que ele é limitado, né? Ou seja, a execução máxima dele está na classe de comportamento g de x. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, n mais 3, eu falaria que o meu algoritmo seria limitado superiormente a O de n. Tá? Nesse exemplo aqui, eu falaria que meu algoritmo é limitado superiormente ao n ao quadrado, ou seja, o limite superior, né, a execução máxima dele, tem um comportamento quadrático. Ou nesse exemplo aqui, o limite máximo, a execução máxima dele, tem um comportamento linear. Tá? Então, sempre que a gente utilizar uma notação O, a gente está indicando um limite superior. Tá? Isso também tem que ser tomado cuidado e eu vou falar daqui a pouco por quê. Outro exemplo seria um limite inferior. Né? Então, assim como a gente tem a notação O que indica um limite superior, a gente tem um limite inferior. Seria esse outro exemplo aqui, ó, em que a gente fala que o n ao quadrado, né, ele é limitado inferiormente ao linear, ou seja, o linear pode ser um limite inferior para o n ao quadrado. Então, eu estou falando que o n ele é um limite inferior assintótico para o n ao quadrado. Tá? Então, seria uma outra maneira de representar, mas agora indicando o contrário, né? Falando que o n ao quadrado é maior do que n, ou ainda, né, que eu vou falar que o n é menor do que o n ao quadrado. É o crescimento assintótico dessas funções. Tá? Aí, com isso, a gente representa por essa notação ômega. Tá? Então, é dessa maneira que eu colocaria que o n ao quadrado ele é ômega de n, ou seja, o limite assintótico inferior para o n ao quadrado seria uma função linear. Né? Eu estaria falando isso.
que ele não teria um comportamento abaixo de uma função linear, tá? Na análise de algoritmos, né, quando a gente for fazer análise dos nossos algoritmos, né, geralmente isso aqui está relacionado ao melhor caso. Por quê? Porque você acaba definindo um limite inferior para limitar a melhor execução do seu algoritmo, ou seja, ele vai ser melhor até esse ponto, né? Então, por isso que geralmente a gente utiliza a notação ômega quando a gente está definindo um limite inferior de execução para o nosso algoritmo. Também vou dar um exemplo daqui a pouco. Então, a gente teria também na notação, né, a gente teria lá o n mais 3, que a gente falaria que ele é o ômega de n, ou 2n mais 2 aqui, outro algoritmo, por exemplo, a gente falaria que é ômega de n, ou ainda, né, um algoritmo cuja função, né, de melhor caso, por exemplo, deu uma função quadrática, a gente falaria que o nosso algoritmo seria, por exemplo, ômega de n ao quadrado. Tá? Então, a gente falaria que no mínimo, né, ele executa com um comportamento quadrático, ou nesse exemplo aqui, que no mínimo ele executa como um comportamento linear. Então, você percebe que essas duas notações, ômega e a θ, elas são complementares, né? Porque eu consigo definir o mínimo, né, o comportamento mínimo de execução do meu algoritmo e o comportamento máximo de execução do meu algoritmo. Isso é muito importante, por quê? Porque você sabe, na realidade, né, de fato, qual é o comportamento desse algoritmo. Né? Então, quando você for pensar em colocá-lo em prática, você já sabe como ele vai se comportar no melhor caso e no pior caso. Então, aqui só para definir um pouquinho melhor, né? Se a gente tem lá que f de x ele é ômega g de x, eu estou dizendo que g de x domina assintoticamente f de x, tá? Novamente, detalhes sobre essa notação, né, mais a fundo, nós veremos em próximas aulas, tá? Em que eu vou destrinchar um pouquinho melhor, que tem algumas formalidades por trás disso, tá? Que é importante a gente conhecer para realmente saber fazer essas afirmações de forma precisa, tá? Então, a grosso modo, a gente está falando que g de x ela é dominada, né, por f de x. Ou eu também poderia dizer que o g de x, né, ele apresentaria um crescimento igual ou inferior a f de x. Ou seja, g de x é um limitante inferior de f de x. Eu estou dizendo que o f de x nunca vai ter um comportamento inferior a g de x. Tá? Então, por isso, novamente, ele está, às vezes, relacionado ao melhor caso de execução de um algoritmo. Então, com isso, eu vou dar um exemplo aqui em que a gente vai ter dois casos diferentes, né, para melhor e pior caso, para mostrar para vocês como a gente usa essa notação de O e de ômega, tá? Então, imagina o seguinte, aqui, ó, eu vou calcular o menor elemento do vetor, que é o que a gente já viu. Aí eu só coloquei um outro trecho de código aqui, que tem um comportamento diferente, dependendo de como é esse menor elemento. Então, novamente, ele está relacionado com a nossa entrada de dados, tá? Então, dependendo de como é a entrada de dados, o comportamento é diferente. Então, por isso que eu vou ter um melhor caso e pior caso diferentes. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, se o meu menor elemento for negativo, né, se for menor do que zero, ele vai fazer esse negócio aqui, que vai ter um comportamento específico. Agora, se ele não for menor do que zero, ele vai pular tudo isso, ou seja, tem várias instruções aqui que não serão executadas, tá? Então, vai ter um comportamento melhor. Então, vamos observar. Qual seria a entrada de dados para gerar, por exemplo, o melhor caso de execução? Então, a gente teria, por exemplo, um vetor em ordem crescente, que é aquele que gera o melhor caso de execução para o meu algoritmo para encontrar o menor elemento. E também esse menor elemento ele tem que ser maior ou igual a zero, né? Então tem que ser positivo ou ser zero. Então se ele for, ele vai saltar todos esses trechos e só vai executar o retorno, tá? Então por isso que aqui na minha análise a gente tem isso, ó. Ele executa essa primeira instrução, executa o C n vezes, tá? Que sempre vai executar. Executa essa instrução somente na primeira vez, que vai atualizar. Executa esse condicional uma vez e como ele vai dar negativo, por quê? Porque eu tenho valores positivos, tá? Então vai saltar todas essas instruções e vai direto para o retorno. Então somando tudo isso eu teria o quê? O n mais 4, tá? Então n mais 4 seria a função que define o melhor caso de execução desse novo algoritmo que eu estou colocando aqui para vocês. Outro exemplo. Aqui eu tenho um exemplo em que eu quero
tentar definir qual é a entrada de dados que força o algoritmo ao pior caso, ou seja, que força o algoritmo a executar o maior número de instruções possível para essa implementação. Então, para isso eu teria o quê? Um vetor em ordem decrescente, porque isso força o pior caso do algoritmo de encontrar o menor elemento. E além disso, o meu menor elemento tem que ser negativo. Para quê? Para ele entrar aqui dentro e fazer essas execuções, tá? Então, o que eu teria? Para encontrar o menor elemento, executa essa instrução. Essas duas instruções são sempre executadas, né, que a gente viu na aula anterior, e multiplicadas por n. Né? Então, a toda a interação do meu para vai executar o condicional, vai dar o verdadeiro e vai atualizar o menor. Aí o que eu vou ter? Que o meu menor elemento ele vai ser negativo, tá vendo? Vai ser o último elemento aqui que ele vai testar. Então vai atualizar, vai ser negativo. Como vai ser negativo, o que ele vai fazer? Vai executar esses for, né? Tem um for aninhar, esse para, né? E a gente percebe que a gente tem um para aninhado. Então o que acontece? Ó? Eu começo observando o mais interno. Então no mais interno tem o que? Apenas uma instrução que é executada, né? E essa instrução é executada quantas vezes? De 1 até n. Então ela é executada n vezes. Mas esse bloco do for, quantas vezes ele é executado? De 1 até n também. Então o que eu tenho? Eu tenho n vezes, né, executado n vezes. Então eu tenho aqui 1 vezes n a cada iteração do for. Por isso que eu tenho 1 vezes n vezes o n. Né? Então eu vou ter algo aqui do comportamento quadrático, tá vendo? Então isso acaba definindo até o comportamento do meu algoritmo. E por fim teria essa instrução aqui de retorno, tá bom? Então a gente teria lá 1 mais 2n mais 1 vezes n vezes n, né, que daria n ao quadrado, mais 1. Então teria lá n ao quadrado mais 2n mais 3. Então esse seria o quê? A função relacionada com o pior caso de execução do meu algoritmo, tá? Então partindo para a análise desse algoritmo, eu teria isso daqui, ó. Eu tenho uma função, né, que define o melhor caso de execução do meu algoritmo, que é o n mais 4, que tem um comportamento linear. E eu tenho uma outra função que define o quê? O pior caso de execução do meu algoritmo. Tá? Então, o melhor caso é uma função n mais 4 que é linear, e o pior caso é essa função n ao quadrado mais 2n mais 3, que tem um comportamento quadrático. Tá? Então, o que eu teria? Que o meu algoritmo, no melhor caso, ele é linear, no pior caso é quadrático. E como eu poderia representar isso nessa notação, né, que eu falei, que a gente utiliza na análise assintótica? Seria com base naquelas duas notações que eu comentei com vocês. Então, o meu algoritmo, né, aquele algoritmo que eu acabei de mostrar para vocês, eu poderia falar assim, que ele é ômega de n e ele é também O de n ao quadrado. Então, o que eu estou fazendo aqui? Que qualquer execução do meu algoritmo ele é limitado inferiormente pelo linear, né? Isso que o ômega de n está falando, e ele é limitado superiormente pelo n ao quadrado, isso que o O de n está falando. Tá? Então ele executa no mínimo com comportamento linear e no máximo com comportamento quadrático. Então fiz um gráfico aqui para mostrar isso para vocês. Ó. Então eu teria lá, quando eu falo que ele é ômega de n, seria essa função linear, e o O de n ao quadrado seria essa função quadrática, o meu limite superior. Então o que você observa? Ó? O ômega de n está me falando que tem esse comportamento linear. E o O de n está relacionado a um comportamento quadrático. Então, quando eu falo que o ômega de n, o que seria? Qualquer execução que eu tenho aqui entre essas funções seria qualquer execução do meu algoritmo. Tá? Então, qualquer execução que eu tenha do meu algoritmo, ele vai ser melhor, né, no mínimo, a uma função linear e pior, no máximo, a uma função quadrática. Então, com isso, eu sei o que? O comportamento exato do meu algoritmo. Tá? Então, eu sei que pode ocorrer dele ser bom o suficiente ao ser linear, como ele pode ser ruim o suficiente para ter um comportamento quadrático. Então, com isso, me ajudaria o quê? A comparar com outros algoritmos. Então, imagina que eu tenho um outro algoritmo cujos dois casos sejam lineares. O que eu faria? Pegaria aquele algoritmo, um novo algoritmo, cujos dois casos são lineares, porque eu sei que tanto o melhor caso quanto o pior caso vão ser linear. Né? Então, não vai ter uma hipótese ou uma execução que vai chegar ao quadrático. Então, seria melhor, tá? Ou se eu vejo uma outra execução lá que todos os comportamentos são quadráticos, né? Tanto o melhor caso quanto o pior caso. Eu pegaria essa porque eu sei que em alguns casos ele vai o quê? Ficar variando, né, muitas vezes, entre o linear e o quadrático. E se em alguns casos o comportamento
quadrático é quase remoto de acontecer, né? A gente também consegue fazer essas análises, né? Então tenderia a pegar esse algoritmo por causa dessas comparações, tá? Então é assim que você vai o quê? Especificar os seus algoritmos, né? Você chegaria nessas funções, né? Eu vou retornar aqui. Se elas são diferentes, então você tem dois comportamentos diferentes para o seu algoritmo, ou seja, um limite inferior, que é o melhor caso, e um limite superior, que é o pior caso. E a gente colocaria nessas notações, né? A notação que indica o limite inferior e a notação que indica o limite superior. Algo importante para você observar aqui. Quando eu estou utilizando essas notações, eu estou falando não relacionado a melhor e pior caso, mas estou falando ao algoritmo, tá? Então, o meu algoritmo tem esse comportamento. Qual que é o comportamento do meu algoritmo como um todo? Ele é ômega de n e ele é O de n ao quadrado, tá? Porque eu estou definindo que o comportamento do algoritmo como um todo, ele vai variar entre esses dois limites, né? O inferior, que é o linear, e o superior, que é o quadrático, tá? Por que eu estou destacando isso? Porque é um erro muito comum as pessoas, às vezes, falarem o seguinte, ó. Por exemplo, utiliza só a notação O para tudo, né? Então isso aí já está errado. Ou ainda a notação ômega para definir, fala, melhor caso é ômega de n, né? Então também está errado, tá? Por quê? Porque o O, ele é um limite superior, assim como o ômega é um limite inferior. Então quando a gente utiliza somente uma dessas notações, a gente deixa aberto para um dos lados, né? Então, por exemplo, ó, se eu falo isso daqui, ó, que o melhor caso é O de n. Se eu estou falando que o melhor caso é O de n, eu estou falando que o limite superior dele é O de n. Então, se eu estou falando que o limite superior dele é O de n, eu estou deixando que aberto para execuções de melhor caso que são inferiores a n, né? Então, o que eu estou falando? Será que existe um melhor caso que poderia ser inferior a n? Né? Então, é errado muitas vezes você falar assim, que meu melhor caso é O de n. Por quê? Porque quando você fala que o melhor caso é O de n, você tem somente o limite superior, tá? Por isso que eu destaquei que aquela análise que eu fiz foi para o algoritmo e não para os casos. A mesma coisa aqui, se eu falo, o meu pior caso é O de n ao quadrado. Se eu falo que o meu pior caso é O de n ao quadrado, o que eu faço? Eu fiz também um limite superior e deixei aberto para o restante. Então pode ser que tenha um pior caso que seja menor do que n ao quadrado. Por quê? Porque eu estou definindo somente o limite superior, tá? Então, um problema dessas notações O e ômega é que elas não são restritas, né? Elas são limitantes, né? Ou superior no caso do O, ou inferior no caso do ômega, tá? Mas elas deixam aberto para os outros lados. Por isso que na análise, muitas vezes, a gente acaba utilizando as duas, que a gente tem tanto um limite inferior quanto um limite superior, tá? Mas no caso em que a gente quer restringir, né, uma delas, né? Então aí existe um outro tipo de notação que eu já vou mostrar para vocês, que é a θ, tá bom? Então, por isso que na análise de algoritmos, como eu fiz aquela análise desse algoritmo específico, eu falei que o algoritmo como um todo, ou seja, todas as execuções deles podem ser descritas da seguinte maneira: ômega de n ou O de n ao quadrado. Por quê? Porque eu defino esse limite inferior para todas as execuções e o limite superior para todas as execuções, tá joia? Espero que isso tenha ficado claro aqui para vocês. Agora, se eu quiser tentar fazer essa descrição mais precisa, né? Ou seja, restringir o melhor caso a uma função ou o pior caso a uma função, eu usaria a notação θ, porque a notação θ é o que? Ele é um limite chamado de restrito. Então ela define que o meu melhor caso ele gira em torno de um comportamento linear, tá? Então ele nem é superior nem é inferior ao linear, ele é exatamente um comportamento linear. Então essa outra notação vem para isso, para que eu possa ser bem específico e definir algo restrito, dizendo que não tem variação no comportamento. A mesma coisa aqui, eu poderia falar que o pior caso ele é θ de n ao quadrado. Então falando que realmente o pior caso sempre vai ser n ao quadrado. Não vai variar nem para cima nem para baixo desse comportamento, né? Sempre vai ser quadrático. Aqui um exemplo, né? Se falar que um caso específico é θ de n, ou se eu falo que um algoritmo é θ de n, o que eu estou falando? Estou falando que em qualquer caso de execução, o algoritmo ele é linear. Então, por exemplo, aquele caso do menor elemento, né? Só aquele trecho de código do menor elemento que a gente analisou em outros exemplos. O comportamento no melhor caso dava uma função linear e o pior caso também dava uma função linear.
A gente poderia, por exemplo, falar que o algoritmo de calcular o menor elemento é θ de n. Por quê? Porque ele sempre vai estar limitado a uma função linear, tanto para cima quanto para baixo, né? Tanto superior quanto inferior. Então a gente tem um limite restrito. Seria algo como isso daqui, ó. Então a gente tem um comportamento linear tanto no melhor caso e um comportamento linear tanto no pior caso. Então qualquer execução do algoritmo está entre esses dois casos, que são comportamentos lineares. Então quando isso ocorre, a gente utiliza essa notação θ, tá? Porque ela define esse limite restrito, né? Seria o limite inferior linear e o limite superior linear também, tá? Então, seria o θ de g de x, eu falo que o meu comportamento do algoritmo é limitado inferiormente por g de x e superiormente também por g de x, ou seja, ele gira em torno de um comportamento bem conhecido, que é aquele definido pela função, tá? É isso que eu coloquei aqui, né, que as execuções todas elas terão um comportamento linear, tá? Então, a gente tem essas três notações que são as mais conhecidas e utilizadas, tá? Aqui um outro exemplo com quadrático, né? Se eu falo que um algoritmo é θ de n ao quadrado, ou se eu falo que um caso específico, né, melhor caso ou pior caso, ele é θ de n ao quadrado, é mais correto. Por quê? Porque eu deixo restrito os casos de execução, né? Então, estou falando que tanto o melhor caso, né, no caso de um algoritmo, né, tanto o melhor caso é quadrático, quanto o pior caso é quadrático. Então, qualquer execução gira em torno de um comportamento quadrático. Ou se eu estou fazendo algo específico, por exemplo, pior caso é θ de n ao quadrado. Então, eu estou restringindo que o pior caso de execução sempre vai ser quadrático, porque tanto inferiormente quanto superiormente, ele vai ser o quê? Restrito por um comportamento quadrático. Tá? Então, a gente tem essas, aqui, né, também destacando, esses várias execuções estariam dentro desses comportamentos. Então a gente tem o que? Essas três notações são as mais utilizadas na análise de algoritmos. Tá? Eu dei algo bem alto nível aqui para vocês, só para vocês terem essa noção inicial de como é que a gente vai fazer para especificar os comportamentos dos nossos algoritmos, tá bom? Isso também vai ser utilizado para a gente comparar outros algoritmos. E aquilo que eu falei, às vezes até aqui seria quase que suficiente para a gente começar a fazer as análises e definir as complexidades dos algoritmos, né? Mas é importante a gente conhecer a fundo cada uma dessas notações, isso a gente vai ver na próxima aula. Isso também pode te ajudar a usar, por exemplo, um teorema mestre, né? Que é um teorema bem didático lá, pelo menos a regrinha, né, que a gente tem dele, de como aplicar, que a gente vai utilizar para análise de algoritmos recursivos. Então, continuando, como você percebeu, a gente vai precisar conhecer as diferentes classes de comportamento assintótico, tá? Então, por exemplo, eu vou passar por alguma delas aqui e dar algumas ilustrações de algoritmos que poderiam ser definidos aqui como essa classe de comportamento, né? Então, conhecendo essas classes e como é o crescimento delas conforme o n tende para o infinito, facilita você fazer a comparação de algoritmos com diferentes complexidades, tá? Então, por exemplo, o O de 1, geralmente quando você vê alguém falando O de 1, está relacionado a um comportamento constante, né? Então, talvez eu acho que o primeiro algoritmo que eu dei de exemplo para vocês, que a gente calculou, era um comportamento constante. Geralmente a gente tem um número de passos específico em que ele vai executar sempre para chegar a uma resposta, né? Então, são casos bem específicos. Por exemplo, você poderia até falar O de 2, O de 5. O que isso significa? 2 instruções para serem executadas, aqui 5 instruções para serem executadas. Mas geralmente as pessoas vão falar O de 1 para indicar de uma maneira geral um comportamento constante, tá? Independente do número de instruções que são executadas. Um comportamento que seria no próximo nível, né, e subindo na complexidade, né, o custo computacional, a gente teria o logaritmo, né? Então a gente teria o O log de n, né? Ou falando de uma maneira mais simples, o log de n, em que a gente tem algoritmos muito rápidos, tá? Então, geralmente são algoritmos que transformam a entrada de dados, ou seja, eles não vão percorrer a entrada inteira, ou vão jogar a parte da entrada de dados fora para conseguir esse comportamento logarítmico, né? Porque você viu lá naqueles exemplos que eu dei hoje que se você vai percorrer a entrada uma vez, já tem um comportamento linear, tá? Então, geralmente, um algoritmo que está na ordem de log de n é um algoritmo que acaba eliminando parte da entrada e foca em partes específicas, né, do seu problema
para te dar uma resposta. Então, aqui só uma ilustração, né? Se você tem um N de 1000, né, um tamanho de entrada 1000, o algoritmo precisa de 10 passos para dar uma resposta. Se você tem um aí de 1 milhão, né, você teria o quê? Apenas 20 instruções para dar uma resposta. Então, são algoritmos muito rápidos. Um exemplo disso é a busca binária, né, ou pesquisa binária, que você deve ter visto aí em estruturas de dados. O próximo seria o linear, né, nessa classe de comportamento, também é um algoritmo muito rápido, porque você passa pela entrada uma, duas ou poucas vezes, né, e você consegue dar uma resposta, o algoritmo te dá uma resposta, tá? Então, geralmente, você tem um N passos, né, N número de instruções para serem executadas para você ter uma resposta para um algoritmo, tá? Geralmente, uma busca sequencial, né, você vai fazer uma busca num array, por exemplo, num vetor. No pior caso, você vai ter que percorrer o vetor inteiro para achar esse elemento ou descobrir que o elemento não está lá dentro, né? Não está no seu vetor. Então, por isso que ele tem um comportamento linear. Então, aqui é um exemplo clássico, seria uma busca sequencial, tá? Ou qualquer outro algoritmo que você tenha que percorrer o vetor inteiro para dar uma resposta, como aquele de encontrar o menor elemento, né? Você tem que percorrer o vetor inteiro. Você tem, então, algum comportamento linear. O outro seria o N-log de N, né, que também são algoritmos rápidos, tá? A gente vai ver aqui que o número de instruções é alto, tá? Mas os algoritmos têm uma resposta muito rápida, né? Então você tem aí um entrada de tamanho 1000, né? Você precisaria de 10 mil instruções para executar. Se está de 1 milhão, você teria por volta de 20 milhões de instruções para executar, né? Parece muito, mas esses algoritmos de N-log de N são algoritmos desejados, né? Se você tem um algoritmo em N-log de N, é um algoritmo bom, né? Ele também vai ter uma execução até que rápida, né? Somente se a entrada não for tão elevada, tá? Então, como você percebe aqui, geralmente ele vai conseguir isso, né, esse log aqui, porque ele acaba resolvendo parte do problema em alguns casos, né? Nós vamos ver alguns exemplos, por exemplo, no heap, né? Aquela estratégia do heap sort, ele utiliza muitas vezes uma estrutura de dados heap. Ele chega nesse comportamento em log de N. Um outro exemplo aqui é o merge sort, que utiliza uma estratégia de divisão e conquista. Também é um outro exemplo que a gente vai ver durante a disciplina. O quadrático, né? Então são aqueles algoritmos que começam a ficar mais lentos, né? Se você observar uma entrada de tamanho pequeno, né? A gente vai ter algo em torno aqui de 1000, né? Uma entrada de tamanho 1000, você precisa de 1 milhão de instruções para serem executadas, né? E conforme esse n dobra, né, o seu tempo de execução acaba sendo multiplicado por 4, né, para você chegar na resposta de um algoritmo, tá? Nesse exemplo aqui, se você tem 1000 elementos, vai ser necessário 1 milhão de instruções. Se você vai para 2000 elementos, será necessário 4 milhões de instruções, né? Então você acaba elevando muito, né, conforme você aumenta o tamanho da sua entrada de dados, né? Alguns algoritmos de ordenação, né, como seleção direta, o insertion sort, o bubble sort, eles acabam tendo essa ordem de complexidade do odd ao quadrado, tá? Outro exemplo que são algoritmos cúbicos também começa a ficar muito lento. Imagina, uma entrada de tamanho 100, ó, ele vai ter um comportamento similar a um quadrático, né? Vai precisar de 1 milhão de instruções, né? E se você dobrar aqui esse tamanho de entrada, você vai ter algo multiplicado por 8, né? Então seria por volta de 8 milhões de instruções para você serem executadas se você apenas dobrou o tamanho da sua entrada de dados. Então eles começam a ficar muito lento, esses algoritmos, a partir dos quadráticos, né? Por exemplo, são algoritmos de multiplicação de matriz sem muita otimização. Aqui já começa a explodir o tempo computacional, né, como você percebe aqui no exemplo, seria os exponenciais, né? Então, aqui no exemplo, um exponencial de base 2, que são algoritmos que começam a ter algum tipo de combinatório de buscas para você ter uma resposta, né? Então, você vê que com apenas 20 elementos, né, uma entrada muito pequena, o tempo de execução, né, seria na ordem de 1 milhão de instruções, né? Então, você tem algo muito elevado para você ter uma resposta. Então, são algoritmos que acabam sendo impraticáveis, principalmente quando você começa a estourar o tamanho da sua entrada de dados, né? Alguns colocam, por exemplo, o caixeiro viajante como um algoritmo exponencial, devido às combinações que têm que ser feitas para chegar
na resposta desse tipo de algoritmo. Tá? Um outro aqui mais custoso ainda seria o fatorial. Alguns ainda colocam, às vezes, o caixeiro viajante até como algoritmo fatorial. Tá? Então você vê que com 20 elementos, né, uma entrada de tamanho 20, já teria o quê? Um número dessa ordem de grandeza. Né? Então seria de 19 dígitos. Se você dobra, por exemplo, para 40, você já teria um número com 48 dígitos. Então você vê que você tem realmente um comportamento que é impraticável, ou seja, você não vai ter uma resposta em tempo hábil, né, para você tomar alguma decisão se você tem um algoritmo dessa ordem de complexidade. Só para vocês terem uma noção, tem alguns exemplos aqui daqui a pouco de um livro, não sei, acho que é do livro do Ziviani, tem uma tabela ali com o custo, né, de tempo para diferentes classes de algoritmos. Então, antes de fechar essa parte do crescimento, aqui o crescimento das funções de comportamento assintótico, né? Então a gente teria todas essas que a gente acabou de ver, né? O constante, o logaritmo, o linear, o n log de n, o quadrático, né? Teria depois o cúbico, o n a quarta, n a quinta, né? Assim por diante, né? Os polinômios. Você teria depois o exponencial, o n fatorial e outros aqui, né? Então aqui seria um exemplo para você ter essa noção de para comparar as classes de ordem. Por quê? Porque você vai calcular análise de complexidade de algoritmos, você vai ter algoritmos caindo em alguma dessas funções, você tem que saber qual que é mais custosa ou menos custosa, ou qual é aquela que domina assintoticamente a outra. Tá? Para saber decidir qual é o melhor algoritmo para você implementar e colocar em prática. Aqui é um outro gráfico com as mesmas funções, basicamente, né? Teria constante, logarítmico, linear, n log de n, n ao quadrado, n ao cubo, e um n elevado a n aqui, né? Para indicar talvez até um limite superior de todas elas aqui, né? Algo bem absurdo. Aqui tem um exemplo do nome dessas funções que a gente acabou de ver nos gráficos. Né? Então, teria a função constante, a logarítmica, linear, n log de n, a quadrática, a cúbica, a exponencial e um fatorial. Tá? Então, são as classes que geralmente aí vão aparecer nas nossas análises. E para concluir aqui um exemplo, né, um quadro ilustrativo, para vocês verem o tempo necessário para executar algoritmos de diferentes ordens de complexidade. Então, a gente teria o linear, n ao quadrado, o cúbico, n à quinta, um exponencial de base 2 e um exponencial de base 3. Então, você vê que uma entrada de tamanho pequeno, 10, muito pequeno na verdade, você tem todos eles executando em tempo imediato, né? Apertou o Enter, você já vai ter a resposta. Então, se você vê que no começo do crescimento das funções, todos eles têm um comportamento muito similar, né? Ou seja, numa análise experimental, né? Se você fizesse uma entrada muito pequena, você falaria que todos eles têm o mesmo custo. Mas a gente vê que conforme a gente aumenta, e vocês vão ver que os tamanhos são pequenos ainda, você já tem, por exemplo, um exponencial de base 3, ó, dando quase 1 hora para executar. O de base 2 foi 1 segundo, ainda adequado. Você vê que ele é até melhor do que um n à quinta, né? E todos esses aqui executando imediatamente, né? Apertou o Enter e já vai ter a resposta. Com 30, ó, você vê que esse aqui vai demorar anos para te dar uma resposta, enquanto esse já está na casa de 17 minutos. Aqui 24 segundos, né? Já demora um pouquinho. Aqui também são imediatos. Novamente, são tamanhos muito pequenos. Aqui crescendo um pouquinho mais, então você vê que o n à quinta aqui já deixa de ser imediato, né? Você vai ter que esperar alguns minutos. Aqui dias e aqui séculos, ou seja, é impraticável. Né? São algoritmos que não tem como colocar em prática, principalmente pelo tamanho de entrada. Né? Então imagine você trabalhando com problemas de tamanho de milhões de entradas. Né? Impraticável. Aqui só para colocar todos os demais, né? Então uma entrada de tamanho 50, outra de tamanho 60. A gente vê que alguns, né, tem um tempo de resposta muito rápido, porque são entradas pequenas, né? Você vai ver depois, né, quando a gente for fazer o trabalho, por exemplo, você vai ter que fazer exemplos aqui com entradas muito maiores, né? Então você vai perceber que realmente os quadráticos e os cúbicos demoram muito mais do que algoritmos lineares, né? E aqui você já vê, por exemplo, que o n à quinta, né, mesmo com essa entrada pequena, já começa a demorar muito. Né? Você tem 5 minutos, 3 minutos para dar uma resposta para uma entrada de dados de tamanho 60. Né? Seria impraticável. Imagina se eu colocar algo de tamanho 1000 ou até mais. Né? Então, são algoritmos muito lentos. E esses dois aqui, os exponenciais, como eu falei,
geralmente são impraticáveis, né? Quando você tem algo de complexidade exponencial. Você consegue respostas, né, que são entradas muito pequenas. Agora, para colocar em prática, você começa a escalar, aumentar o tamanho da entrada de dados, é algo que você não vai conseguir ter um tempo de resposta para tomar uma decisão. Tá? Então, aqui só uma ilustração para você ter uma noção do tempo de resposta para as diferentes classes de complexidade. Tá? Eu cito os livros, né, que estão ainda naquela ementa. Também cito alguns materiais de aulas, né, que eu me baseei para tomar alguns exemplos que estão nesse material. E na próxima aula a gente vai ver a parte da notação assintótica mais a fundo, com mais detalhes.